Senhor Jesus. Nossa vida é tua. As nossas necessidades estão nas tuas mãos. E nós cremos no Senhor. O medo não vai apagar nossa fé. As circunstâncias não vão determinar quem nós somos e nem para onde nós vamos. Porque nós declaramos em fé que cremos no Senhor, no Senhor dos exércitos, no Deus Todo-Poderoso, aquele que tem mudado a vida de muitos e vai continuar mudando, para a glória dele, para a glória dele, para o louvor do nome dele, aquele que é exaltado, aquele que é exaltado, seja toda a honra e toda a glória. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Irmãos, podem se assentar em nome de Jesus. Hoje é uma noite muito especial porque nós vamos cultuar ao Senhor. Nós vamos prestar um culto ao Senhor. Então, nesse momento que é tão importante, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos. Na verdade, nós vamos ler alguns textos nessa noite. Eu gostaria que você ficasse muito atento à palavra. A pessoa que está do seu lado, ela não é a pessoa mais importante. A pessoa mais importante é Jesus. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa por você, é Jesus. Então não se preocupe com quem está do seu lado. Depois de terminar o culto, você vai ter muito tempo para conversar. Gostaria que você caminhasse comigo em alguns textos. João, Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 20, amém? Nós vamos ler então o texto que diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Amém. Só até aqui. Os discípulos ali contemplaram um evento jamais visto. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando nós terminamos de ler esse texto, diz a palavra do Senhor que o outro discípulo, que tinha passado à frente de Pedro, ele chegou, não entrou, e Pedro entrou e saiu, e quando Pedro saiu, ele entrou, ele viu e creu. E eu fico me perguntando, o que aquele cara viu? O que ele viu para crer? O que aquele homem viu naquele lugar que foi o suficiente para ativar a fé dele e ele começar a crer? Eu fico imaginando o que aquele homem viu que foi o suficiente para mudar o rumo da vida dele. Primeiro diz o texto que aquelas mulheres foram lá, que Maria Madalena viu e foi contar para eles, e eles foram desesperados. Imagine a cena. Eles já tinham perdido o mestre,
E agora Maria Madalena chega lá dizendo que tinham roubado o corpo do mestre. E aqueles caras entram lá, eles olham para aquilo dentro do sepulcro e saem. E creem. E acreditam naquilo que eles estavam vendo. Eu fico imaginando o que eles viram. Que foi o suficiente para eles experimentarem um crescimento explosivo de fé, que alcançou a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. Eu fico tentando imaginar o que aqueles caras, aqueles homens viram. Deve ter sido algo magnífico, porque eles saíram testemunhando aquilo. Eles foram testemunhas. Aonde eles foram? A partir desse dia, aonde eles pregavam, eles testemunhavam esse feito. Eles testemunharam. O versículo 10 termina dizendo assim: olha, tornaram, pois, os discípulos para casa. Eu fico imaginando o que aqueles homens viram, que foi o suficiente para eles mudarem o seu caminho. Porque até aquele momento eram pessoas medrosas, desesperadas, porque os romanos e os judeus tinham crucificado Jesus. O mestre estava morto. O que seria daqueles discípulos agora? Quem ia proteger aqueles homens? Quem ia discipular aqueles homens? Quem daria crédito àquelas mulheres? Se o mestre havia sido morto. Mas eles olham para algo ali dentro que foi impactante na vida deles, de tal forma que eles creram naquilo e começaram a pregar isso nas multidões. E eles acreditaram tanto naquilo que eles perderam a sua vida para falar do que eles viram. Muitos deles foram perseguidos, muitos deles presos, mortos, torturados, mas eles continuaram sendo testemunha daquilo que eles viram lá dentro, aonde Jesus deveria estar. Esse texto, ele tem muito a nos dizer. O problema é que hoje as pérolas da palavra de Deus têm passado despercebido a nós. Nós olhamos para isso aqui, lemos como se não fosse nada, mas se nós fôssemos como os discípulos, nós sairíamos também como testemunhas, sem medo de falar do amor dele. Esses caras aqui perderam a vida. Muitos tiveram a cabeça arrancada, outros, diz a tradição, foram cerrados ao meio, outros crucificados de cabeça para baixo, mas eles não deixaram de falar aquilo que eles viram, porque isso aqui significou muito para eles. Isso aqui mudou a vida daqueles homens e daquelas mulheres. Eles atravessaram um mundo para testemunhar isso. Antes desse episódio, Jesus já havia construído valores na vida daqueles discípulos. O mestre se preocupou em ensiná-los o caminho, em desvendar para eles o futuro e dar destino para aquelas pessoas. Antes disso acontecer, Jesus foi preparando os seus discípulos, mostrando para eles que coisas viriam sobre a vida deles e sobre a igreja que agora surgia. Ou talvez você pensa que ela surgiu lá em Atos, mas eles começaram a testemunhar a partir de agora. Todos esses valores que Jesus construiu, toda essa construção de valores, de caráter e destino, e entenda destino como trilho que o pai prepara para o filho.
tudo isso foi sendo construído na vida daqueles homens para mostrar para eles a identidade divina de Jesus. Agora não era mais o Jesus, o filho de José e Maria, mas era o Cristo, o Filho de Deus. Tudo isso foi construído para mostrar a soberania de Jesus, a soberania dele, acima de tudo, acima de todos, a soberania dele, acima de tudo, principalmente acima da morte, e para mostrar para eles o retorno daquele que tinha feito uma aliança com o seu povo e com a igreja, e de que ele iria voltar. Então Jesus foi construindo todas essas coisas, porque, amados, se aqueles homens não tivessem contemplado isso, eu não tenho dúvida que o cristianismo teria morrido ali. Se Jesus tivesse ficado na cruz, o cristianismo não seria como nos dias de hoje, porque se Jesus tivesse morrido na cruz, ele seria só mais um condenado, só mais um que sabia as escrituras, mais um condenado. Mas o que aqueles homens viram deu para eles a certeza de quem eles criam, de quem era o mestre deles, de quem era Jesus para eles. E quando eu li esse texto, eu fiquei, admirado, porque eles saem de uma cena de morte e voltam todos para casa agora, nenhum reclamando, nenhum com medo, eles voltam para casa. E aqui nós estamos falando de um momento de morte, porque eles estavam lá no sepulcro, na tumba, no túmulo, o lugar onde o mestre estava. E lidar com a morte, todos nós sabemos que não é fácil. Ninguém consegue se preparar bem para a morte. Por mais que nós tentamos, por mais que nós consideramos muitas coisas, a morte ela não é fácil. Compreendê-la não é fácil, porque nós nascemos para viver e não para morrer. Então o homem não entende a morte. E eu fico imaginando aquelas pessoas. Fato é que se você olhar para o episódio que acontece lá com Lázaro, você vai ver o desespero na vida de Marta e Maria. Quando aquelas mulheres chegam para Jesus, a primeira coisa que elas falam para ele, isso está lá em João 11: olha, mestre, se o Senhor estivesse com Lázaro, ele não teria morrido. E sabe o que Jesus fala para elas? João 11, 25: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta, Maria, vocês não lembram do que eu falei? Aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, viverá. Eu sou maior que a morte, Marta. Eu sou maior que a vida. Eu sou a vida. Eu sou a própria vida. Imagina Jesus falando isso para aquelas mulheres, elas não entendiam. Desesperadas. E Jesus estava dizendo, eu fico olhando a cara de Pedro entrando naquele lugar e olhando para aquela cena lá e não encontrando nada. Uma tumba toda vazia. Eu fico olhando para a cara dele. Irmãos, quando o último suspiro foi dado, quando a terra estremeceu, o céu se fechou. Pensa no coração daqueles discípulos. Aqueles discípulos, eles estavam desesperados, porque eles haviam perdido o mestre deles. Eu fico imaginando agora o reino das trevas se levantando. Afinal de contas, ele morreu. Ele morreu, e fico imaginando, sabe, o reino das trevas ficando todo alvoroçado, porque agora o reino de Deus, sabe, estava sendo derrotado. Eu fico imaginando a cara do diabo, tentando imaginar o que estava escrito em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, a parte B, que diz assim, estava falando da descendência da mulher: ele esmagará a sua cabeça, e tu ferirás o seu calcanhar, vai picar o seu calcanhar.
E eu fico imaginando o diabo, ele não pisou na minha cabeça e eu feri o calcanhar dele. Pensa no coração daqueles homens. Pensa no coração daqueles homens. Mas mal eles sabiam que o Cristo, que a vida voltaria para esmagar a cabeça da serpente, voltaria para dizer para os discípulos que tudo que ele disse foi verdade, e que tudo que ele falou se cumpriria. Quando Jesus vira para aquele homem que estava crucificado lá dele, ele disse: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus desce, vai no cativo, o cativo que estava lá no cativeiro, e toma as chaves da morte e fala: eu venci ela, eu venci ela. Atos capítulo 2 verso 24: o qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Ele não podia ser retido pela morte. A morte não podia segurar aquele homem. Mas eu fico imaginando isso na cabeça daqueles discípulos, amedrontados pelas espadas do soldado romano. E agora essas palavras queimando no coração daqueles homens. Olha, o que ele falou está se cumprindo. O que ele falou está se cumprindo. Esse texto nos mostra que Jesus, ele triunfou sobre a morte, que ele prevaleceu sobre a morte. Tudo de pior que você pode imaginar não se compara à morte. O meu Deus e o seu Deus triunfou sobre ela. Essa foi a primeira coisa que aqueles homens viram. Ou vocês acham que eles estavam olhando e contemplando um sepulcro vazio? O sepulcro vazio dizia para eles que o Messias, que o Jesus filho de José era o Cristo, o Messias que havia ressuscitado agora. Eles criam no ressurreto. Livro de Coríntios, eu disse para vocês, nós vamos ler muitos textos hoje. Capítulo 15, no verso 55, está escrito assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está? Eu prevaleci sobre vocês. É isso que aquele túmulo estava dizendo. Eu venci. E Jesus disse: olha, vocês vão fazer coisas maiores que eu. Jesus estava dizendo para eles: vocês podem vencer também. Creiam, acreditem, tenham fé. Tenham fé. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 17 e 18, diz assim: e eu quando o vi cair aos seus pés, João estava falando, e eu quando o vi cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, eu estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho. Deixa eu te fazer uma pergunta: por que você está com medo? Por quê? Por que você está desesperado ainda? Será que você esqueceu quem é o seu Deus? Eu estou te dizendo quem Ele é, e estou te mostrando que os discípulos entenderam isso. Por quê? Por que tanto desespero? Porque você acha que seu filho ainda não tem jeito? Por que você acha que o seu marido ainda não tem jeito? Por que você acha que ele ainda vai ficar preso aos vícios? Por que você acredita ainda nessas coisas, se o seu Redentor vive? Por quê? Se as chaves do inferno e da morte estão na mão dele, o que você acha que ele ainda não pode fazer? Irmãos, eu não estou tocando a soberania de Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas uma coisa é certa: Ele é grande e poderoso. E os discípulos entenderam isso. Quando eles batem o olho naquele lugar, eles entendem isso.
Olha, o meu mestre venceu. Agora tinha uma coisa naquele lugar, e eu preciso dizer isso para você, que também lembrou aqueles discípulos as palavras de Jesus. Jesus, ele escreve, ele deixa escrito um capítulo inteiro do livro de Mateus, Mateus capítulo 24, e ele vai falar de uma coisa que antecederia um momento importante na vida daqueles homens. Jesus disse para eles que em momento algum ele os desampararia. E Jesus começa aquele texto dizendo que, olha, não se preocupe, é chegada a minha hora, mas eu vou ficar com vocês. Por alguma coisa, aqueles homens entenderam isso. O livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 36, diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Jesus passou boa parte do tempo dele dizendo as coisas que aconteceriam, que ele seria retirado daqui, mas haveria o tempo que ele iria voltar. E ele demonstrou isso na forma de uma aliança com a tua igreja. E ele passou muito tempo e tentando dizer para aqueles homens, para aquelas mulheres, que eles deveriam aguardar a volta do Senhor, que a volta do Senhor é certa. Embora hoje a humanidade tenha escarnecido a respeito disso, embora a humanidade tenha escarnecido a respeito desse assunto, o fato é que cada dia que se passa, os sinais nos mostram que está cada vez mais próximo. Em 2016, mais ou menos, para 2017, nós tivemos um tempo de estudo aqui, entendendo o que seriam esses sinais, para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Existem aquelas pessoas que fazem como ainda nos dias de Noé, como ainda nos dias de Ló. Eles comem, eles bebem, eles dormem, eles se divertem, e de repente veio o dilúvio, e de repente veio o juízo de Deus sobre Sodoma, e aquelas pessoas ali que estavam, sabe, sem acreditar nas promessas que haviam sobre aquele povo, eles foram literalmente consumidos. E Jesus começa a falar sobre essas coisas. Olha, vai chegar o tempo que algumas coisas vão acontecer, e vocês precisam ficar espertos, porque eu estou voltando. Ele disse que ele não sabia, mas o Pai sabia o dia, mas ele mostrou quando essas coisas aconteceriam. Livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 3, está escrito assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele aos seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. As pessoas constroem uma teologia equivocada a respeito disso. Elas pegam um evento e dizem: olha, Jesus está voltando. Elas veem um terremoto e acham que Jesus está voltando. Não é assim. Nós precisamos olhar para essa profecia dentro de um modelo, de um conjunto probatório que fala da simultaneidade dos sinais, porque ele fala que todas essas coisas iriam acontecer. Eu não vou dar um estudo sobre isso, mas uma das coisas que nós precisamos entender são a simultaneidade, ou melhor, a simultaneidade desses sinais. Sinais acontecendo em uma escala avassaladora. Epidemia coletiva, nós falamos disso em 2016, sabe o que é isso? Pandemia, crise global, desemprego, pessoas negando a sua fé, guerras, rumores de guerras, tudo isso acontecendo em um período, trazendo mais para perto a certeza da vinda dele. Mateus capítulo 24, versos 7 e 8: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares, e todas essas coisas são o princípio de dores.
Quando o autor escreve essa palavra, e ele fala do princípio das dores, ele usa um termo em grego chamado Odin. Odin se refere a um tipo de dor. Ele não estava falando dos princípios das dores de cabeça, dor da perna, do peito, do braço, não. O termo Odin significa dor de parto. E ele está dizendo, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, saiba que é chegado o princípio das dores de parto. E toda mulher que já ganhou um filho sabe o que isso significa. No dia que meu primeiro filho nasceu em Belo Horizonte, eu peguei a minha esposa e corri com ela para o hospital. E nós estávamos a mais ou menos uns 18 quilômetros de onde é o hospital em Belo Horizonte. E a minha esposa, ela ia contando, irmãos. Eu dirigindo, ela está assim, 5. Aí passou-se um tempo, 4. Falei, o que você está contando? Ela é o tempo das contrações. As contrações estão vindo de 5 em 5 minutos. Depois elas vêm de 4 em 4 minutos. Depois de 3 em 3 minutos. Na hora que deu no 1, eu já estava entrando no hospital. Sabe o que isso significa? Que o princípio de dores, ele vai nos ensinar uma coisa chamada frequência de acontecimentos. À medida que o tempo vai se aproximando da vinda dele, essas coisas vão acontecendo numa frequência cada vez maior. Cada vez maior. E você vai ver muito mais dessas coisas acontecendo. Isso significa que é chegado o princípio das dores. É sobre isso que está escrito no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 10 a 12. Diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados, escândalo, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas que vão enganar a muitos, muitas pessoas enganadas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Apostasia, a iniquidade entrando no coração das pessoas, e elas deixando de acreditar nas palavras de Deus. Isso para ela é uma balela, para aquela pessoa que a iniquidade já tomou conta do seu coração. E aí vai chegar um tempo que ir no culto para ela não importa. Não, eu posso ir ver o Senhor da minha casa. Não, faltar não tem problema. Deixar de nascer não tem problema. Deixar de orar não tem problema. E ela vai se perdendo. 1 Pedro capítulo 4, no verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vigilância. Estar atento às coisas que estão acontecendo. Estar atento às coisas que acontecem em Israel. Estar atento às coisas que acontecem no mundo. Ou você acha que você não se relaciona? E os seus relacionamentos se restringem a dentro da sua casa? Ou as coisas só que acontecem dentro da sua casa importam para você? 2 Timóteo no capítulo 3, no verso 1 a 4. E sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de todas essas coisas. Eu tenho certeza que esses sinais agora, eles estão latentes aí no seu coração. E isso precisa significar muito para você. Muito. Porque afinal de contas, está falando acerca do seu mestre. Olha só o que está escrito em Mateus 25, 31 a 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes
e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. O pastor é pastor de ovelhas, não de bode. Talvez você pense que o bode não está aqui na igreja, mas ele pode estar aqui. Você sabe quem é o bode? O bode é aquele que está junto, mas ele é uma pessoa difícil de lidar. Você não consegue discipular o bode, você não consegue dar destino para o bode, você não consegue dar direção para ele, você não consegue corrigir ele, você não consegue exortar ele, porque o bode não aceita. A ovelha sim, a ovelha é dependente do pastor, ela não conhece o caminho, é o pastor que mostra, mas o bode não. Ele está falando que ele vai apartar o bode. O bode não vai morar com Jesus, é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquele que não entende o evangelho não vai ficar com ele, não vai reinar com ele. A palavra sepulcro, em grego, ela é chamada de mnemion. Acho que é isso a pronúncia. Mnemion, sabe o que significa mnemion? Significa tumba, significa túmulo e significa lembrança, um lugar de lembrança. Olha só que interessante, aqueles homens quando entram lá no sepulcro, eles encontram algo ali que talvez trouxesse a memória deles, a lembrança de alguma coisa que foi suficiente para eles irem até o fim. Mnemion, um lugar de lembrança. O sistema de ensino rabínico, ele usa de metáforas, de contos, histórias, para trazer como um pano de fundo uma verdade que precisa ser escrita no coração das pessoas. E quando Jesus ele passa o tempo dele com aqueles discípulos, e ele fez isso muito bem com as parábolas, sabe, ele estava tentando ensiná-los e prepará-los para esse dia, o dia em que o reino da luz prevaleceu sobre a morte e sobre o inferno. E Jesus estava tentando ensinar, e uma vez eu vi uma história que, segundo a tradição, ela era contada para as pessoas daquela região. E conta-se essa história do servo e do senhor. O servo, ele se preocupava em servir o seu senhor em tudo aquilo que ele podia. O servo, ele preparava tudo para eles, tudo. Quando o senhor ia se alimentar, o servo preparava a mesa, o servo preparava as cadeiras, fazia a refeição que o seu senhor queria, estava sempre ali pronto para atendê-lo, porque afinal de contas fazer a vontade do Senhor era o desejo do servo, daquele que servia. E é interessante que quando o servo preparava a mesa para o Senhor, ele tinha que se retirar daquele lugar, para que o Senhor pudesse se alimentar em paz. O problema é que havia um risco. Quando o Senhor se levantava, o servo automaticamente entrava lá, mas ele não podia correr o risco de tirar a mesa e o Senhor voltar querendo continuar a se alimentar. Então tinha que ter um sinal para ele. Ele tinha que ter um sinal para que ele pudesse tirar a mesa em segurança. E o Senhor, quando ele saía, ele tinha que deixar um sinal lá para ele. Então isso fazia parte da rotina daquele povo. Eles entendiam isso. Bom, quando o Senhor então se levantava e o servo chegava lá, ele tinha que identificar aquele sinal, para saber se ele podia tirar a mesa ou não. Diz o texto que os discípulos, quando chegaram lá, eles olharam
lá no capítulo 7, olha só o que está escrito: e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas estava enrolado num lugar à parte. Não podia haver a ira do Senhor contra o servo, então deveria ter um sinal, e esse sinal para o servo era o lenço, que em grego se chama soldarion. Você já ouviu falar? Soldarion. Soldarion significa lenço que encobre a cabeça, que pode ser usado para enrolar a cabeça de um defunto, mas significa guardanapo também. Então o lenço que ia sobre a mesa também chamava soldário. E o servo preparava ele bonitinho, deixava ele enrolado, dobrado, bonitinho. E quando ele chegava lá, ele olhava para o lenço, porque se o Senhor tivesse levantado e terminado de se alimentar, o que ele fazia? Ele limpava a sua boca e jogava o lenço lá e saía. Aí o servo chegava lá e ele via o lenço todo desajustado, amassado, jogado. Ele sabia: o meu Senhor já terminou de se alimentar, eu posso tirar a mesa. Não havia risco para ele. Agora, se o servo chegasse lá e o lenço tivesse dobrado, enrolado, aquele era um sinal de que o Senhor tinha saído, mas ele iria voltar. Ele iria voltar, você entende isso? Quando os discípulos batem o olho lá e vê aquele lenço dobrado, eles: olha, o mestre foi, mas ele vai voltar. Ele vai voltar para me buscar. Ele vai voltar para buscar a igreja. Tudo aquilo que ele falou vai se cumprir na minha vida. João escreve sobre isso no livro no capítulo 14, no verso 2 e 3, ele diz assim: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Aqueles homens olharam para aquele e falaram: meu mestre vai voltar. Ele venceu a morte e vai voltar para me buscar. Ele reina. O Jesus ressurreto, Ele é o Cristo. As suas palavras são verdade. Ele me ensinou até no dia da sua morte. A Páscoa não termina na cruz, ela começa na ressurreição, porque ali começa agora uma igreja que entende quem é o Cristo, que entende quem é Ele. Eu preciso te dizer isso. Quando você lê esse texto, você precisa saber duas coisas: que Ele venceu a morte, Ele triunfou sobre a morte, que não há nada maior que Ele. Ele vai voltar para buscar as ovelhas, não os bodes, só as ovelhas. Feche os seus olhos, só um minuto. Eu queria que você pensasse agora. Princípio de dores. Tudo o que Ele falou está se cumprindo e vai continuar a se cumprir. Ele venceu a morte e vai voltar para buscar as ovelhas, porque os bodes serão apartados. Agora o dia nós não sabemos, o Pai sabe. E eu queria te fazer uma pergunta, e com os seus olhos fechados, pensando na sua vida: se Ele voltasse agora, você reinaria com Ele? Você seria as ovelhas à sua destra? Ou você seria os bodes à sua esquerda? Você sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque nós começamos um ano entregando tudo para Ele. A nossa vida, nós entregamos os nossos sonhos, nós declaramos que Ele é Rei, que Ele é o Senhor dos Senhores, nós acreditamos no Seu poder, nós cremos que Ele ressuscitou, nós cremos que Ele venceu a morte, e nós acreditamos no sinal que Ele deixou, que Ele vai voltar.
Agora você não pode viver no medo. Você não pode viver sem saber se você vai continuar com Ele. E a única certeza de que você vai continuar com Ele é se você já se entregou a Ele. Agora eu estou dizendo para você, você que desviou-se dos caminhos do Senhor, você que por algum motivo deu cabeçada, não aceitou o discipulado, eu estou falando para você não pode passar a eternidade longe dele. Ei, a morte dele não foi em vão. Se permita construir um ano diferente, 2021 diferente, se permita. Você que desviou os seus caminhos do Senhor, e você que não entregou sua vida para Ele, Ele venceu a morte. As chaves da morte e do inferno estão na mão dele, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, as ovelhas. Você não pode ficar fora disso. Os sinais estão aí. O tempo dele é chegado. Olha, se você se perdeu, ainda há esperança, volte para Ele. Olha, se você ficou com vergonha até aqui de não entregar sua vida para Ele, volte para Ele. Deixa Ele governar o seu destino, a sua vida. Entrega a sua vida na mão dEle. Você mesmo, eu sei que o Espírito Santo falou com você, entrega para Ele.